Se faz, irmãos? Amém? Quantos estão felizes nesta manhã? O tema que eu vou falar é sobre o amor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá no texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O título da minha pregação se chama O Impressionante Amor de Deus. Na minha tradução diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Como nós vamos falar sobre o amor, eu fui dar uma olhadinha o que significava amor, né? O que é o amor? Segundo o dicionário, o amor, o substantivo amor vem do latim amore. O primeiro significado diz que é uma grande afeição de uma pessoa por outra. A segunda diz que é grande amizade e diz também no dicionário que é uma ligação espiritual. Olha, até o dicionário está trazendo um pouquinho alusão, um pouquinho daquilo que o amor é. E o terceiro diz que é carinho e simpatia. E como eu creio que amor é algo que nós falamos muito. A palavra amor é uma das palavras mais usadas. O povo está o tempo inteiro dizendo que eu te amo. O povo está o tempo inteiro chamando o outro de amorzinho. Todo mundo hoje parece que virou uma cultura. Fala amor, fala não sei o quê. Mas tantas vezes nós nem sabemos o significado real do amor. E como hoje nós vamos falar do amor de Deus, eu trouxe alguns outros tipos de amor, algumas explicações com relação à cultura grega. Na cultura grega, o amor ele era visto em 4 ângulos. Eu creio que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né, do amor eros, que no termo grego é o amor sexual. É o amor de atração física. É o amor que muitas das vezes o casal experimenta. Sabe quando a pessoa diz assim: ai, eu estou tremendamente apaixonada? Sabe quando a pessoa fala assim? Ela está falando desse amor eros, que é esse amor carnal, esse amor físico, esse amor que a pessoa se apaixona, não por quem a pessoa é realmente, mas por aquilo que a pessoa tem nela. É um amor que, também acaba. Na hora que passar as coisinhas bonitinhas que forem para o ralo, esse amor também vai para o ralo. Nós temos também o amor fileu, que é o amor de amizade fraternal e social. Sabe aquele amor de relacionamento que a gente tem na escola, na igreja, muitas das vezes? Mas se a pessoa pisar no seu calinho, esse amor, acabou, não é verdade? Aquele amor lá no ambiente de trabalho, que você ama todo mundo. A partir do momento que aquela pessoa não faz nada contra você, mas se ela fizer algo contra você, aquele amor já foi o quê? Para o ralo também, já foi tudo embora. Então, esse amor fileu, ele é sempre evidenciado no meio dos relacionamentos de amizade. Eu creio que todo mundo já experimentou ele. Nós temos também o amor storge, que é um amor que sempre tem na família, que é o amor conjugal, que é um amor que une o marido e a mulher. É um amor que é eterno? Não. É um amor também que se o marido ou se a esposa pisar na bola, o negócio acaba. Quem já ouviu falar: ai, meu amor por ele acabou? A gente não ouve isso direto. Você encontra às vezes as pessoas ou no supermercado, ou numa fila de banco, ou em algum lugar, você chega nela e você olha na mãozinha dela, já não tem mais aliança, e você fala: fulano, o que aconteceu? Meu amor por fulano acabou. A gente ouve muito isso, né? E hoje, nesse tempo que o amor tem sido tratado de uma forma descartável, que hoje eu te amo, amanhã eu não te amo mais, hoje eu estou morrendo por você, mas amanhã eu não quero nem saber da sua cara. Nós vivemos esse tempo em que tudo se tornou descartável. Hoje você quer, mas amanhã eu não quero mais. Esse amor storge, ele está dentro da família.
E ele é um amor, até certo ponto, sacrificial. A gente vê muitas mães que perdem muitas coisas por causa dos seus filhos. A gente vê muitas mulheres que renunciam à sua vida por causa dos seus maridos. A gente vê só que esse amor estorge, ele é sacrificial até um certo ponto. Ele tem um limite. Vai chegar um ponto que ele não vai servir mais, ele não vai conseguir restaurar mais nada. E o quarto amor, que é o amor mais fabuloso que tem, que é o amor ágape. Eu creio que você já deve ter ouvido falar. Dos 4, esse é o maior amor, pois tem origem no próprio Deus, que é a revelação clara do amor. Esse amor que nós lemos aqui em João, capítulo 3, versículo 16, é o amor ágape, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor ágape, que é o amor que está contido nesse versículo, esse amor, ele é um amor sacrificial. Esse amor é um amor que ele te dá, ele faz algo para você, esperando nada em troca. Esse amor aqui é o amor de Deus. É o amor de Deus que morreu por mim quando eu não estava aqui bonitinha, pregando a palavra, obedecendo a palavra. Esse amor aqui é o amor que morreu por mim naquela cruz do Calvário, quando eu estava lá enfiada na lama do pecado. Quando eu era uma mentirosa, quando eu era uma invejosa, quando eu era uma hipócrita. Esse é o amor que está descrito aqui em João 3,16. É o amor de Deus, que morreu por mim quando eu era nada. Que morreu por mim quando eu não tinha nada para oferecer para Ele. Hoje ainda eu não tenho nada. Então é esse amor que eu gostaria que vocês focassem nesta manhã. Esse amor é um amor incondicional, ou seja, ele não espera nada em troca. Com esse amor, é o amor que Deus fala assim: você tem que amar o seu inimigo. É com esse amor que nós conseguimos amar aqueles que nos perseguem, aqueles que querem destruir as nossas vidas. Jesus, ele disse lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus, a partir do Mateus capítulo 5 até o versículo 7, é o Sermão da Montanha, onde Jesus se assentou para ensinar as pessoas que estavam ali. Eu costumo dizer que aquele sermão é o sermão de como ter uma vida feliz. E nós olhamos para a palavra de Deus e Jesus nos ensina, dizendo que nós deveríamos amar aqueles que nos perseguem. Mas muitas das vezes a gente fala: eu não consigo. Como eu posso amar alguém que só tenta me destruir o tempo inteiro? Como eu posso amar alguém que só me fere? Mas através desse amor ágape, esse amor sacrificial, esse amor de Deus, que é implantado em nós a partir do momento que nós nascemos de novo, nós podemos amar sim aqueles que nos perseguem. Nós podemos amar sim aqueles que nos querem mal. Porque se parecer com Jesus é justamente isso. É fazer sempre o que Jesus faria. E o que eu quero frisar sobre esse amor é que todos esses outros amores que eu disse, o eros, o fileu e o estorge, naturalmente nós já nascemos com ele. Nós já temos esse amor dentro de nós, esse amor sexual, esse amor de amizade, esse amor estorge, esse amor familiar. Mas o amor ágape só vem para dentro de nós a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Esse amor ágape, esse amor de Deus, só é derramado em nossos corações a partir do momento que nós reconhecemos que sem Ele nada nós podemos fazer. Tem 2 textos que eu gosto muito. Um está lá em Romanos 5,5. Depois você pode ler, se você quiser anotar. Ele fala assim,
que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Ele está aqui dentro, ele está dentro de mim e de você. A partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, o Espírito Santo derrama esse amor em nosso coração. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A palavra do Senhor diz que nós temos armas poderosas em Deus para guerrear com todo e qualquer tipo de situação. E nós olhamos que Deus nos instrumentaliza para que nós venhamos obedecer aquilo que Ele mandou que nós fizéssemos. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Está todo mundo vivo aí? Meus irmãos, eu estava estudando com relação a esse amor. Deus já vinha falando ao meu coração há muito tempo, ministrando, porque eu creio que uma das coisas mais difíceis que nós temos para executar na nossa vida é amar. É uma das palavras mais usadas, mas pouco praticada. E aqui eu dei uma olhadinha com relação ao texto que nós estamos lendo, ao livro de João. Os estudiosos, eles têm considerado há muito tempo que o Evangelho de João tenha sido um dos últimos textos a serem escritos no Novo Testamento. A razão para tal conclusão é que o Evangelho de João foi escrito depois das cartas de Paulo, os evangelhos sinópticos, que quer dizer iguais, né? Mateus, Marcos e Lucas. E muitas das últimas cartas são baseadas em uma variedade de evidências. Então eles acham que foram escritos lá por meio do século 90 depois de Cristo. O texto de João 3,16 que nós acabamos de ler é o texto mais lido no mundo. É o texto mais falado. É algo interessante, não é? É o texto mais citado e mais decorado. Martinho Lutero chegou a dizer que esse texto é o resumo do Evangelho. É o resumo da Bíblia. É o resumo da obra salvífica de Deus. É o texto mais citado. É o texto mais memorizado. Você passa muitas das vezes nas portas das igrejas, você passa muitas das vezes em paredes, em vários lugares está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas uma das coisas que eu mais tenho percebido neste tempo é o texto mais citado, é o texto mais decorado, é o texto que mais as pessoas dizem umas para as outras, mas é o texto menos vivido, é o texto menos entendido, é o texto menos praticado. E levando a essa reflexão, eu estava pensando que é impossível entendermos esse amor e permanecermos os mesmos. É impossível nós termos a revelação daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Deus fez, que Ele pegou o único filho que Ele tinha e entregou por uma humanidade insana, por uma humanidade que não queria saber dEle. É algo que muitas das vezes é incompreensível para nós. E eu pensei que realmente é isto. É impossível entendermos esse amor e permanecermos os mesmos. Amém? É impossível nós compreendermos e entendermos o que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. Entendermos que Deus se fez carne e habitou entre nós e permanecermos os mesmos. Será que temos compreendido esse amor? Essa é a pergunta que eu faço a você nessa manhã. Será que você tem compreendido? Será que você tem tido a plenitude da revelação desse amor? E nesta manhã, para compreendermos melhor com relação a tudo isso que eu já falei, eu gostaria de falar de alguns pontos que, para compreendermos o amor de Deus,
nós precisamos, primeiramente, para nós conhecermos o amor de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Amém? Você concorda? Você concorda que para nós compreendermos e termos o pleno entendimento daquilo, do amor de Deus por nós, nós precisamos conhecer a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em 1 João, as cartinhas lá atrás de 1 João. Gente, eu amo essas cartinhas de João. É uma das coisas que eu gostaria que todo mundo lesse. Essas cartinhas lá atrás são cartinhas pequenininhas, que você faz uma leitura muito rápida, mas, no entanto, tem um conteúdo fabuloso. João, ele foi chamado do apóstolo do amor. E nessa cartinha aqui ele fala muito sobre o amor, né? 1 João capítulo 4. Eu gostaria de ler do versículo 7 até o 11, que fala que Deus é amor. Amém? Todos encontraram? Amém, misericórdia? Amém? Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha o 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto, o 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus, Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Amém? Meus irmãos, essa cartinha aqui de 1 João, ela é simplesmente fabulosa. Aqui está dizendo que aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós precisamos conhecer a Deus porque Deus é amor. Como nós podemos conhecer e entender o amor se nós não conhecemos aquele de quem vem todo amor? Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos saber quem Deus é. Nós precisamos entender quem é Deus. E nesta manhã, uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração foi com relação a lembrar da criação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Gênesis, que nós caminhamos pela palavra, e nós olhamos aquilo que Deus fez lá no início. A palavra do Senhor diz que a terra estava sem forma e vazia, e que o Espírito do Senhor se movia ali pela face, sobre as águas. A palavra do Senhor diz que pelo poder da palavra de Deus, tudo foi criado. Ele disse: haja, haja, faça, faça, e tudo se fez. E quando eu olho para a criação, para a formação do jardim, eu fico pensando e vendo o amor de Deus em tudo. Ele preparou um ambiente perfeito para colocar o primeiro ser humano ali naquele lugar. Ele criou um jardim, ele colocou frutas, ele colocou animais, ele colocou muitas coisas agradáveis ali naquele lugar. Eu vejo uma pura e grande demonstração de amor desse Deus tão poderoso e tão grande. Nós olhamos pela grandeza de Deus, nós olhamos o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, e nós somos tão pequenos. E podemos ver o amor de Deus nisso, porque Ele se importa conosco a cada segundo. E quando nós olhamos ali para a criação de Deus, nós olhamos e enxergamos os mínimos detalhes, o cuidado de Deus
para com a vida daquele primeiro ser humano que seria colocado ali no jardim. Nós olhamos Deus criando, Deus faz o homem, tudo Deus disse haja, tudo Deus disse faça e tudo mais. Agora o homem não, o homem ele fez, ele colocou a mão na massa. Ele colocou e soprou em nós o fôlego de vida. E tem uma tradução que se chama Mensagem, que diz que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, para refletir a nossa natureza, para refletir quem Deus é. Deus nos fez para nós refletirmos quem Ele é. As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar: Deus é assim. Deus é amoroso igual essa pessoa. Deus tem um abraço igual o abraço dessa pessoa. Deus é carinhoso igual essa pessoa. Deus nos criou com essa responsabilidade. A palavra do Senhor diz que depois que Deus criou Adão, Deus pediu para Adão cuidar de tudo que estava ali. Falou: cuida, põe nome nos bichos, faz tudo aí, cultiva a terra. Deus falou desse jeito para ele. Só que a palavra do Senhor diz que todos os dias, na virada do dia, Deus ia caminhar com Adão pelo jardim. Isso é fabuloso, não é, irmãos? Você imaginar o tipo de relacionamento que Deus tinha com ele. Deus caminhava com ele todos os dias pelo jardim. Eu creio que Adão contava para ele tudo o que tinha acontecido. Pai, hoje eu coloquei um nome num bicho. Pai, olha o que eu fiz. Hoje eu descobri uma planta nova. Olha, pai, olha que lindo que o Senhor fez. Olha essa flor, olha que beleza. Eu creio que Adão contava para o pai dele tudo o que estava acontecendo. E quando eu olho para o jardim, eu vejo o tipo de relacionamento que Deus espera ter conosco nestes dias. Um relacionamento íntimo, onde todos os dias eu posso andar de mão dada com meu paizinho e contar para ele tudo o que se passa no meu coração. E contar para ele: pai, está sendo assim, está sendo assim, está sendo difícil assim. Mas aquele pai que não nos deixa só. Quando nós voltamos para o jardim do Éden, e nós olhamos para aquele relacionamento, e que quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, aqui em João 3,16, que Ele deu o seu Filho, para que nós pudéssemos voltar a ter o mesmo relacionamento como Adão tinha com ele no jardim do Éden. Nós precisamos, o que eu quero levar você nesta manhã, a entender o verdadeiro amor, a compreender este amor, porque a palavra do Senhor diz lá em Efésios que quando nós entendermos a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus por nós, nós seremos plenamente cheios do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, e nós vemos pessoas, igrejas cheias de pessoas vazias do Espírito Santo. Nós precisamos, em nome de Jesus, buscar compreender este amor de forma eficaz, buscarmos conhecê-lo, buscarmos mergulhar mais fundo. Nós somos filhos de um Pai maravilhoso. Nós somos filhos de um Pai que não nos deixa só, que não nos abandona, que nunca vai embora, mas que sempre sara a ferida das nossas almas. Ele sempre está esperando por nós. Ele sempre está esperando que você entenda que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do coração do nosso Pai Celestial. Esse é o desejo de Deus. Meus queridos, nós vivemos um tempo
em que o amor está banalizado, em que o amor tem sido substituído por desejos, por coisas passageiras. Hoje nós temos caminhado numa terra em que você fica procurando um pouco de amor. Você liga a televisão por alguns segundos, você só vê desamor, você só vê guerra, você só vê batalha, mortes. A palavra do Senhor diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos detentores do amor de Deus. Esse amor foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Mas será que nós temos feito isso? Será que nós temos praticado esse amor? Será que nós temos vivido esse amor? Eu gostaria que você analisasse nesta manhã. O primeiro ponto, para compreendermos o amor de Deus, nós precisamos conhecer quem Deus é. E Deus é o quê? Amor. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, fala assim: Deus é amor. Deus é amor. E o segundo ponto, para compreendermos o amor de Deus, precisamos conhecer a Jesus Cristo. Aí você pode falar assim: uai, Graciela, mas Jesus Cristo não é Deus? É. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Só que quando nós olhamos para o Novo Testamento, você acha que por que foi escrito a Bíblia? Você acha que por que foi escrito as histórias, aquilo que Jesus falou, como Deus fazia no Antigo Testamento, como Deus se manifestou no meio do teu povo no Novo Testamento? Nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus é o nosso exemplo. Só que muitas pessoas, eles não conseguem olhar para a vida de Jesus, sabe por quê? Porque eles não leem a palavra. As pessoas hoje são preguiçosas, elas não oram. E nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra. Como nós vamos poder imitar alguém que nós não conhecemos? Como? Como nós podemos conhecer o amor de alguém que está tão longe de nós? Hoje nós vivemos muitos relacionamentos, amém? Nós temos relacionamentos em nossos trabalhos, nós temos relacionamentos em nossas casas, nós temos relacionamentos entre marido e mulher, casas, eu falo família, a galera aí que ainda mora em casa, né, não casou. E muitas das vezes nós não conseguimos expressar o amor de Deus nem dentro das nossas casas. Eu já sou crente há mais ou menos uns 20 anos, eu acho. Eu sempre, mais ou menos isso, eu tenho 33, 21 anos. E eu venho caminhando e observando tantas famílias, e tantos filhos de crentes desviados, crianças que crescem dentro da igreja, mas que não querem saber de Deus. Por que será isso? Alguém já se perguntou isso? Alguém já se perguntou? Eu me perguntava. Eu falava: poxa, esse povo nasceu dentro da igreja, esse povo cresceu dentro da igreja. O que aconteceu com esse povo que desviou, que não ama a Deus? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque os responsáveis de ensinar para aquela geração sobre o amor de Deus falhou. E sabe quem foi o responsável? É o pastor? É o pessoal da salinha de escola dominical? Eu vou contar para vocês um segredo. São os pais. Vocês acreditam? São os pais. São os pais. Quando a gente lê Deuteronômio é a repetição da lei de Deus. Por causa que o povo tinha passado 40 anos no deserto, morrido, e aí veio uma nova geração. E precisava ouvir com relação à lei de Deus. E aí o que Deus falou para Moisés? Chama todo mundo e repete tudo de novo. E foi tudo repetido.
Só que quando você vai lendo e dando continuidade ao Antigo Testamento, e você chega ali depois de Josué, quando começa Juízes, a geração começa a se perder. E a palavra do Senhor diz que ela começa a se perder, porque faltou ensinamento, porque faltou alguém que ensinasse, que desse continuidade àquilo que Deus havia falado no meio do povo. No meio do nosso povo não tem sido diferente. Falta testemunho dentro dos lares. Falta os pais serem completamente apaixonados por Jesus, para que os filhos sejam apaixonados por Jesus. Como eu posso chegar no meu filho e falar: meu filho, Jesus te ama, se eu sou uma megera dentro de casa? Nós olhamos tantas das vezes para a Bíblia, e a Bíblia é o nosso maior exemplo. Nós olhamos quando Deus foi chamar Jacó. Sabe como é que Deus falou para Jacó? Eu sou o Deus do seu pai Isaac. E olha para você ver. E uma das coisas que me leva à reflexão hoje é assim: e se Deus chegar para o meu filho e se revelar para o meu filho e disser assim: Ezequiel, eu sou o Deus da sua mãe Graciela. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim: ai Senhor, eu te recebo, aleluia? Ou vai falar: Deus me livre, o Deus da minha mãe não quer nem saber, aquela mulher é uma megera, ela é crente só na igreja. Por que dentro de casa ela faz da minha vida, da vida da minha família, um inferno? Ela xinga, ela vai para a igreja, ela murmura, ela reclama. Coitadinho do meu pai. E nós estamos vivendo esse tempo. A geração não continua, sabe por quê? Porque as famílias de cristãos que estão dentro da igreja, que nasceram dentro da igreja, estão desviados dentro de casa. Elas ouvem uma palavra como essa e saem daqui como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos ouvir a palavra. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós precisamos ouvir a palavra e praticar. E Jesus, quando nós conhecemos a Jesus, nós compreendemos isso. Jesus, ele manda nós orarmos para aqueles que nos perseguem. Jesus diz que se nos pedirem a capa, a gente dá a túnica. Jesus diz que se bater num lado da nossa face, a gente dá a outra. Jesus diz que se pedirem para a gente andar 1 milha, a gente anda 2. Jesus diz que a gente não pode chamar nem o irmão de idiota, porque a gente pode ser condenado ao inferno por isso. Será que a gente leva a sério o que está escrito na palavra? Ou a gente pensa assim: não, Jesus estava de pegadinha quando ele escreveu isso? Eu acho que é mais ou menos assim que a gente pensa. A palavra do Senhor diz para a gente não falar mal dos outros, a gente desce a língua nos outros. A palavra do Senhor diz que a gente não pode fofocar, e crente gosta de uma fofoca, misericórdia. Mas é desse jeito. A gente vê, se tiver uma pessoa caída, o crente, a maioria, eu não estou falando que tem aqui, né, gente? Aqui o povo é sarado, aleluia. Mas olha o que acontece. Se a pessoa cai e ela estiver na beira do penhasco, sabe o que a gente faz? A gente não socorre, a gente faz assim. E olha se morreu. Nós precisamos expressar o amor de Deus aqui. Aqui. Porque se a gente expressar o amor de Deus aqui, vai chegar lá fora. Não adianta eu pregar e não viver. No finalzinho de Mateus 7, as pessoas chegaram e falavam assim: uau, Jesus, que palavra é essa? Eu nunca vi ninguém pregar desse jeito. E aí, está escrito lá embaixo, que as pessoas admiravam a Jesus porque ele pregava com quem tendo autoridade. Autoridade é viver aquilo que você ensina, é viver o que você prega. Não adianta você estar lá no seu serviço e paga de crente e faz tudo, ou você ser alguém aqui da igreja que sobe aqui, prega e faz tudo, e dentro da sua casa você não é crente, é um desviado. Quantas crianças eu atendi
que falava: tia, eu quero morar na igreja. E não é coisa que eu ouvi alguém pregar, não. Coisa que crianças chegaram para mim e falaram. Eu falei: minha filha, mas por quê? Lá em casa meu pai bate na minha mãe. E lá na igreja estava, não são. Orando em línguas, dançando no sapatinho lá no canto da igreja. E eu vi isso. Nesse dia eu vi. Isso é muito sério. A palavra do Senhor diz que aquele que não cuida do que são seus é pior do que o descrente. É pior. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele se fez carne. Ele se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de bondade, cheio de verdade. E aí a gente viu a glória dele, pelo que ele era. Jesus, ele cuidava das pessoas. Jesus, ele viu uma pessoa com problema, ele se importava. Jesus, ele estava pregando no meio da multidão e os discípulos já cansados falavam: Deus, manda esse povo embora. Jesus, manda esse povo embora. E Jesus falava: não, a gente vai alimentar eles, está todo mundo com fome. Vamos dar comida para eles. Esse povo pode sair no meio do caminho e desmaiar. E os discípulos estavam nem... ai, Senhor, se livra desse povo. As crianças queriam chegar perto de Jesus. Os discípulos falavam: não, tira. E Jesus falava: não impeça os pequeninos de vir a mim. Jesus deu importância a muitas pessoas que não tinham importância naquela época. As crianças eram menosprezadas. As mulheres eram menosprezadas. E quando você lê a palavra, as pessoas que mais apoiaram o ministério de Jesus foram as mulheres. Aleluia, mulheres. Aleluia. Foram as mulheres. Por quê? Porque mulher acredita. Porque mulher é emocional, ela é mais sensível. Deus nos deu muitos atributos, amém? Deus nos deu também muitas responsabilidades, amém? E nós precisamos realmente honrar a Deus com tudo que nós temos. Então, para nós realmente compreendermos o amor de Deus, nós precisamos conhecer quem Jesus Cristo é. Nós precisamos ler a palavra, não como quem vai lá e bate um ponto. Ai, aleluia, já li o meu capítulo de hoje. Quem faz perfil da fé, aleluia, já li o meu negócio. Pastor, não vai falar na minha orelha mais. Não, quem são os mais privilegiados quando a gente estuda a palavra, somos nós. Nós precisamos amar esta palavra de todo o nosso coração. Nós precisamos, em nome de Jesus, realmente fazermos aquilo que Jesus fez. Defender aqueles que não têm quem o defendam. Cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Tantas vezes, meus irmãos, eu tive a experiência de abraçar pessoas. E pessoas dizerem assim para mim: minha irmã, quando você me abraçou, eu senti como se Jesus tivesse me abraçado. Nós somos os abraços de Jesus aqui na terra. Nós somos a representação de Deus aqui na terra. Através das nossas vidas é que as pessoas vão ver quem Deus é. Se você olhar para a tua vida hoje, você olhar para ela, que tipo de Deus você está sendo? Quando as pessoas olham para você assim, o que elas falam sobre Deus? Dá uma refletida aí. Tem uma frase aqui que eu gosto muito, e já vou finalizar com relação a Jesus Cristo, que fala que o amor é o que o amor faz. Quem já ouviu isso? O amor é o que o amor faz. Será que adianta o tempo inteiro a gente estar falando que ama, e as nossas práticas são completamente diferentes daquilo que nós estamos dizendo? O nosso amor precisa ser provado pelas nossas ações. Nós precisamos, no trânsito, em todas as áreas. Muita gente aqui tem o decalquezinho da igreja nos carros, não é verdade? Então, muitas das vezes, a gente tem que demonstrar amor ali naquele momento, na hora que a gente está no trânsito, porque a gente não desvia quando a gente pega o volante do carro, amém, irmãos? Amém? A gente não desvia, a gente continua crente quando a gente está dirigindo, aleluia? E se você não é, recebe aí, recebe, seja crente quando dirige, amém? Nós precisamos expressar quem Deus é em tudo que a gente faz, na fila do banco,
é chato ficar na fila do banco, não é verdade? Mas você pode ver como uma oportunidade de falar do amor de Deus para a pessoa que está do seu lado. Quando eu realmente entendi o amor de Deus, porque teve um tempo que eu entendi o amor de Deus. Sabe quando tem um tempo assim que cai a ficha? Que é como se o seu espírito, cabum, e você entende o amor de Deus. Aí eu saía igual caça-fantasma na rua. Eu saía, sentava do lado e ficava, será que essa pessoa já conhece o amor de Deus? E ficava ali orando a Deus para Deus me dar a oportunidade para eu falar do amor de Deus para ela. E eu sempre falava. E eu já fiz tanto culto ali no cais, de começar a falar de Jesus, e de repente todo mundo me olhando, e eu pregando, nos postinhos de saúde que eu sempre chegava lá e falava para as pessoas. Eu nunca tive vergonha de falar do amor de Deus. E nós não precisamos. A palavra do Senhor diz que se a gente se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar da gente. Isso tem que ser algo que corre em nossas veias. Isso tem que ser algo que as pessoas olhem para nós e falem, aquela pessoa tem algo diferente. Aquela pessoa tem algo de especial nela. Nós precisamos atrair curiosidade. O amor de Deus tem que exalar de nós. O amor de Deus, na hora que a gente tropicar numa pessoa, tem que derramar amor. É igual esse copo de água aqui, ó. Ele está cheio de água, não está? Se eu virar ele aqui, ele vai derramar o quê? Vai derramar o quê? Não é a água que derrama? Mas por que ele derrama a água? Porque ele tá cheio de água. E com a gente, quando as pessoas tombam a gente assim, o que derrama? A gente está cheio de quê? Será que a gente está cheio do amor de Deus? Quando uma pessoa dá uma trombada com a gente numa fila, quando uma pessoa pisa no nosso pé, no momento que está caminhando, o que a gente faz? Será que derrama amor de nós? Quando a gente está dirigindo, a gente grita, sai da minha frente! Parece que comprou a carteira! Como é que a gente faz? Aqui na igreja, na hora que vai ter aqueles almoços maravilhosos, com aquelas filas medonhas, não é verdade? O que a gente faz? A gente fica satisfeitinho na fila? A gente fica lá olhando, glórias a Deus pela fila, aleluia, Senhor. Não é assim não, a gente fica lá, que fila horrorosa. Ai, nossa, olha lá, fulano cortou a fila, misericórdia, depois diz que é crente. Não é verdade? A gente fica lá olhando o pecadinho do outro e na fila e falando mal do outro. Quando fala que o Vitor Hugo vem aqui na igreja que enche, a gente vê o povo chegar aqui de madrugada e guardar lugar para todo mundo. A gente chega aqui nos lugares, o que acontece? Aqui na frente, cheio de lugar. Aí fala assim, gente, não guarda lugar não. Parece que o povo não ouviu nada. Será que a gente está demonstrando amor ao próximo nisso? A gente está fazendo, sabe como? Igual os políticos. E depois a gente fala mal deles. O que o político faz? O político rouba para trazer melhoria para ele, para a família dele. Quando a gente guarda lugar, a gente está fazendo o quê? A gente está querendo para a gente, não é? A gente guarda lugar para nós e para quem é especial para nós. Aí depois a gente fala mal dos outros. Tá vendo? Fulano lá e tal. Eu costumo dizer para as pessoas que a mudança que a gente quer ver no outro tem que começar em nós. A mudança que a gente quer ver nas outras pessoas, a gente tem que começar a fazer aqui, nas nossas vidas. Nós precisamos realmente praticar o amor de Deus. Só que nós só podemos praticar quando nós tivermos a compreensão plena. E o último ponto, que para nós realmente compreendermos o amor de Deus, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é maravilhoso. A gente olha assim para a Bíblia de uma forma geral e a gente vê Deus em cada estação, em cada época, se apresentando a nós de uma forma diferente. A gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos um Deus guerreiro, um Deus que está sobre o povo,
um Deus que caminha, levando o povo a batalhas, a vitórias, ensinando o povo, tentando libertar o povo dele mesmo. Nós olhamos ali no Novo Testamento, a partir de Mateus, e nós vemos Deus no meio do povo. Nós vemos Jesus se tornando carne e habitando junto com a gente, sentindo as mesmas coisas que a gente sente, vivendo as mesmas coisas que a gente vive, passando por tudo que a gente viveu, mas mostrando para nós, à luz da palavra, que nós conseguimos viver uma vida santa, uma vida de amor e uma vida justa. E depois que Jesus morre, ressuscita, Ele promete a nós um consolador, que é o texto que eu vou ler, que está escrito lá em João 14, 26. Isso é Jesus falando. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. E esse tempo aqui é o tempo, é a estação de Deus em nós, de Deus habitando em nós. Você já entendeu o privilégio que você tem? O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo mora dentro de mim e você. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito de Deus que ressuscitou Lázaro dos mortos, o Espírito de Deus que operava de forma grandiosa, habita dentro de mim e de você. E nós precisamos nos relacionar com Ele, para nós compreendermos o amor de Deus. Quando conhecemos o Espírito Santo, Ele testifica em nós quem é o Pai e o amor dele por nós e que somos filhos dele. Lá em Romanos fala isso, que o Espírito Santo testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus e nós clamamos Abba Pai. Então, sem o Espírito Santo, como diz aqui no texto, que o Espírito Santo nos lembraria, que o Espírito Santo nos ensinaria, nós não conseguimos realmente compreender o amor de Deus. Nós não conseguimos, como diz o texto. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que trabalha dentro de nós. Sabe quando você fala alguma coisa que não deve, aquele sentimento que você sente lá no fundinho? Tipo assim, poxa, eu não deveria ter feito. E se arrepende? É o Espírito Santo que gerou em você. Quando você fala mal de alguém, quando você faz alguma coisa que realmente entristece, é Ele que mostra lá dentro de você que aquilo está errado e te faz ir diante de Deus e se arrepender. E eu coloquei aqui que sem o Espírito Santo a gente está perdido. O Espírito Santo é que faz a gente entender que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu. É o Espírito Santo que faz a gente compreender o sacrifício de Jesus, porque humanamente é impossível a gente entender. Humanamente, por quê? Eu tenho filhos, eu amo meus filhos. Se alguém chegasse para mim e falasse assim, Graciela, dentro do sangue do teu filho tem a cura do câncer. A gente pode tirar o sangue dele todo? Não, todo mundo vai morrer com câncer. Porque humanamente isso é impossível. E quando nós olhamos para Deus, o que Deus fez? Ele pegou o seu filho e entregou numa cruz. E quem realmente testifica isso dentro de nós, quem realmente traz clareza daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por amor a nós, é o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, já estou concluindo, meus irmãos. A Bíblia diz que precisamos confessar Jesus com a nossa boca e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou Jesus entre os mortos. E sendo assim, seremos salvos. Confessar com a boca é muito simples, mas crer com o coração não é fácil. Nós entendermos o amor de Deus não é fácil. Então, quem faz com que nós creiamos com o nosso coração que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, é o Espírito Santo.
Então nós precisamos nos relacionar de forma profunda com Ele. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos buscar agradá-lo. Nós precisamos tratá-lo como pessoa. Nós precisamos realmente buscar Ele. Ele é que nos ajuda a orar, é Ele que nos direciona, é Ele que nos coloca as palavras certas em nossos lábios. A palavra do Senhor diz que tantas vezes a gente não sabe nem como orar, não é verdade? Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo ora por nós. Então nós precisamos. E concluindo, diz assim, que nós precisamos conhecer quem é Deus, que é amor. Nós precisamos conhecer a Jesus, que é a graça, que é a representação desse amor. E nós precisamos conhecer o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que nos revela quem Jesus é. E Jesus faz a ligação direta, porque Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. O mediador é Jesus Cristo, amém? Então, nesta manhã, eu gostaria de que vocês fizessem uma reflexão. Eu sei assim que com base em tudo que eu falei, eu creio que o Espírito Santo vai trazer essa revelação no coração de vocês. Jesus, Ele disse, certa vez perguntado pelos fariseus, quais eram os principais mandamentos, e Jesus disse que eram 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que há na gente. E o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então eu gostaria que nesta manhã você fizesse uma reflexão de como você tem vivido a vida que Deus te deu. Será que você tem só citado esse texto porque Deus amou o mundo? Ou será que você tem vivido ele? Será que você tem compreendido esse amor? Será que você tem mergulhado nesse amor? Gostaria que você se colocasse de pé nesta hora.